Então, dando prosseguimento à nossa aula, na aula passada tiramos as dúvidas finais, né, sobre contestação, vimos todos os detalhes estabelecidos ali pelo legislador. Então, agora não temos mais, teoricamente, né, não temos mais dúvidas sobre a contestação. Caso vocês tenham, pessoal, depois pode me chamar ali no privado, ali no WhatsApp, tá? Que estarei respondendo essas dúvidas para vocês com o maior prazer. Bom, vou voltar a compartilhar minha tela com vocês e agora vamos falar então sobre contestação, beleza? Pessoal, a contestação está descrita ali no artigo 343 do CPC, tá? Ele tem um capítulo próprio, tá? E ele fala assim, ó, na contestação, então veja que logo no início o próprio legislador deixa claro para nós onde deverá ser apresentada a reconvenção. Tudo bem? Na contestação, é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa. Então, vamos lá. Então, a contestação, primeiro, em regra, ela terá que ser apresentada dentro da contestação. É um pedido próprio, ela tem natureza incidental de ação própria, e esse pedido deverá ser conexo com a ação principal ou com o fundamento da defesa. Tá? Eu vou abrir aqui o slide que eu preparei para vocês. Se me falha a memória, eu já disponibilizei para vocês, a converter na última aula ainda. Caso não tenha disponibilizado, eu vou mandar para vocês logo mais no grupo da turma, tudo bem? No WhatsApp da turma. Então, vamos abrir aqui, PowerPoint, reconvenção. Bom, isso aqui. Beleza, então, reconvenção. O que é a reconvenção? A reconvenção, pessoal, é a possibilidade jurídica de contra-ataque. Essa é a palavra de ordem para você sempre lembrar de reconvenção. O que é reconvenção? É uma petição de contra-ataque. É a possibilidade de você atacar o autor, tudo bem? Você na condição de réu, né? Você na condição de réu, é a possibilidade de você atacar o autor dentro do mesmo processo. É a possibilidade de você atacar o autor dentro do mesmo processo. Como que você vai fazer isso? Você vai fazer isso através da reconvenção. Você vai abrir um tópico dentro da sua contestação e esse tópico vai se chamar reconvenção. Professor, vai ser dentro das preliminares? Não, vai ser dentro do mérito. Tudo bem? Dentro do mérito da sua defesa. Você vai abrir um tópico da reconvenção. E neste tópico da reconvenção, ele tem a natureza de ser, abre aspas, uma ação própria. É como se fosse uma ação do réu contra o autor. Tudo bem? Nós vamos criar alguns exemplos daqui a pouco, vocês vão entender isso melhor. Dentro dessa reconvenção, o réu passa a se tornar autor e o autor passa a se tornar réu. Como vai ser a terminologia utilizada? Tá ali, ó. Autor reconvinte. Autor reconvinte. Deixa eu pegar aqui o negocinho para destacar. Não. Deixa eu grifar. Aqui, ó. Autor reconvinte. E o réu, né, que era o autor, passa a se tornar agora réu reconvindo. Tudo bem? Então, o réu passa a se tornar autor e o autor passa a se tornar réu dentro do processo inicial. Ô, professor, mas pode isso? Pode. Tudo bem? Já vou criar daqui a pouco para vocês aqui os exemplos. Como eu disse a vocês, a reconvenção ela tem natureza de ação, tudo bem? E por ela ser uma ação, precisa obrigatoriamente preencher os requisitos como se fosse uma petição inicial.
Tudo bem? Nós vamos tratar daqui a pouco ali dos requisitos estabelecidos pela reconvenção. Tudo bem? E nós temos que dentro desse mesmo processo, dentro desse processo inicial, desse processo originário, nós vamos ter duas categorias de ações ali. Nós vamos ter a ação originária e nós vamos ter a ação reconvencional. Isso tudo dentro do mesmo processo. Dentro do mesmo processo, nós vamos ter duas ações. A ação originária, que foi a que a pessoa, o autor, entrou, e a ação reconvencional, que é a ação apresentada pelo réu dentro da sua contestação, que essa ação se chama reconvenção. É importante nós estabelecermos, pessoal, que essa reconvenção, ela é gerida, né, pelo princípio denominado princípio da instrumentalidade das formas. O que é o princípio da instrumentalidade das formas? É o princípio que estabelece que os atos processuais, ok? Em via de regra, eles não precisam preencher requisitos formais, mas sim que devam preencher a sua finalidade. Tudo bem? Então, pelo princípio da instrumentalidade das formas, teoricamente, eu não precisaria nem mesmo abrir um tópico de reconvenção. Eu poderia, dentro da minha contestação, já ilustrar uma situação em que estou acionando o réu, né, o autor, dentro da minha contestação. Não precisaria especificamente abrir um tópico para isso. Tudo bem? Isso se chama princípio da... Isso se chama princípio da instrumentalidade das formas. Tudo bem? É lógico, pessoal, que esse princípio da instrumentalidade das formas possui algumas exceções, né? Existem alguns atos que obrigatoriamente precisam preencher o rigor do formalismo sob pena do ato não ser válido. Quer ver o exemplo? Casamento. O casamento, para ele ser válido, ele tem que preencher inúmeros requisitos, tem proclamas, tem um edital, tem que falar sim, se tiver dúvida, já se brincar, qualquer coisa, já não é válido. Então, assim, tem alguns atos processuais, outro ato processual, testamento público. Tem um número X lá de requisitos que tem que ser preenchidos. Tudo bem? Então, esses atos, por exemplo, que eu acabei de falar, não há que se falar em instrumentalidade das formas. Tá? Entre outros, existem várias situações em que a lei autoriza, sim, que não seja preenchido tantos requisitos formais, e entre eles nós temos a própria reconvenção. Tá? A reconvenção ainda tem como princípio motriz o princípio da economia processual. Significa que eu não vou precisar, como réu, entrar com outro processo para acionar os meus direitos contra o autor. Eu posso fazer isso dentro do mesmo processo. Então, obviamente, diz respeito, sim, ao princípio da eficácia, ao princípio da economia processual. Tá? Então, aí nós temos de novo o artigo 343, né, em todos os seus parágrafos. Eu vou fazer a leitura deles aqui, mas nos slides seguintes nós vamos explicar todos eles, tudo bem? Então, o caput nós já fizemos a leitura. Parágrafo 1º. Proposta a reconvenção, o autor será intimado na pessoa do seu autor para apresentar resposta no prazo de 15 dias. Então, o autor vai ser intimado para impugnar a reconvenção, tudo bem? Teoricamente seria contestar, mas ficaria estranho contestação da contestação. Então, o ato correto será a impugnação. E dentro dessa impugnação, então, o autor deverá, né, se manifestar sobre os termos da reconvenção. Caso ele não faça, pessoal, poderá ser presumido verdadeiro os fatos alegados pelo autor contra ele, né? Tá? Por quê? Porque é uma ação reconvencional, ela tem natureza de ação, então tem que ser apresentada defesa. Se não for apresentada defesa, o juiz poderá presumir verdadeiro aquilo que o réu disse contra o autor. Tudo bem? Parágrafo 2º. A desistência da ação ou ocorrência de falta extintiva que impeça o exame de mérito não obsta o prosseguimento do processo quanto à reconvenção. Então, se o processo originário for julgado extinto, a reconvenção ainda poderá transitar, ainda poderá tramitar normalmente.
Nossa, professor, mas o processo principal é extinto e a reconvenção continua? É. Lembra que eu acabei de dizer anteriormente que a reconvenção ela tem natureza de ação. E por ela ter natureza de ação, ela poderá continuar pelo seu curso, mesmo que a ação originária, a ação principal, seja julgada extinta ou a parte contrária peça a desistência. Ah, professor, mas por que alguém pediria desistência? Porque viu na contestação, por exemplo, que a contestação está muito bem formulada, que a contestação está muito bem fundamentada e que, inclusive, existe pedido de reconvenção. E ele fica com medo, ele falou, quer saber, eu vou desistir dessa ação. Pode até desistir, mas a reconvenção vai continuar. Lembrando que a desistência, depois de apresentada a contestação, somente pode ser o réu concordar, né? Se o réu não concordar, inclusive a desistência nem pode ocorrer, tá? Ele pode renunciar ao pedido de ação, né? Que é uma causa extintiva, inclusive. Mas, mesmo ele renunciando, a reconvenção poderá prosseguir normalmente. Parágrafo 3º. A reconvenção pode ser proposta contra o autor e terceiro. Parágrafo 4º. A reconvenção poderá ser proposta pelo réu em litisconsórcio com terceiros, ou seja, eu posso chamar uma terceira pessoa que não estava no processo para vir junto. Tudo bem? Por quê? Porque a reconvenção tem natureza de ação, e por ser natureza de ação, eu posso trazer quantos réus eu entender necessário que responda solidariamente aquele débito, né? Aquela dívida. Parágrafo 5º. Se o autor for substituto processual, o reconvinte deverá afirmar ser titular de seu direito em face do substituído. E a reconvenção deverá ser proposta em face do autor também na qualidade de substituto processual. Então, se ocorrer a substituição processual, eu preciso comprovar a titularidade, a legitimidade do meu direito. Tudo bem? Porque, obviamente, eu não posso demandar por dívida ou direito de terceiros, né? Eu não tenho legitimidade para isso. Isso nós já estudamos lá dentro da legitimidade ordinária, né? Parágrafo 6º. O réu pode propor reconvenção independentemente de oferecer contestação. Então, como nós vimos lá no caput do artigo 343, em via de regra, a contestação é apresentada dentro da contestação. Mas nada impede que essa reconvenção possa ser apresentada sozinha, sem a contestação. Ô, professor, mas e aí, ele não vai contestar? Vai depender do caso, né? Tem que analisar muito a situação em concreto. Às vezes ele entende que não é caso nem de contestar, mas só de reconvir. Tudo bem? Então, falamos aí sobre a natureza jurídica, já deixamos claro que é natureza jurídica de ação judicial, que o oferecimento da reconvenção em via de regra tem que ser dentro da contestação, tá? Inclusive, coloquei uma situação ali que no juizado especial, para que vocês já saibam desde já, não existe o termo reconvenção. Por quê, professor? Porque a Lei 9.099 estabeleceu que essas situações de você fazer um pedido contra o autor se denomina pedido contraposto. Pedido contraposto. Que na prática é a mesma coisa que reconvenção. Tudo bem? Mas se você colocar o termo reconvenção lá, talvez possa te trazer um prejuízo aí material ou processual para o seu cliente. Então tem que tomar cuidado, tá? Apesar que na reconvenção, no juizado especial, o que prevalece é o princípio da informalidade, o princípio da oralidade, tá? Eu entendo que por mais que você coloque reconvenção, até pela fungibilidade, né, pelos dois institutos serem muito semelhantes, o juiz ainda assim deva receber e reconhecer. Mas você nunca sabe, né? Então, para evitar problema, já coloca o nome certo, que se chama pedido contraposto. Intimação do autor e dos seus atos subsequentes. Então, a intimação, como nós já vimos, ela ocorre pelo seu advogado. O advogado do autor será intimado para impugnar a contestação, bem como apresentar a defesa cabível sobre a reconvenção apresentada. Inclusive, se ele não apresentar ela conforme se espera, poderá ocorrer, né, conforme o próprio doutrinador Misael Montenegro estabelece, pode acarretar a revelia e ser presumido verdadeiro tudo que o réu disse contra o autor dentro da reconvenção. Autonomia da reconvenção.
a reconvenção deve prosseguir mesmo que o mérito da ação principal tenha sido julgado. Tudo bem? Nós já falamos isso também. E aí, pessoal, existem alguns pressupostos, né, algumas condições que precisam ser preenchidos para que a reconvenção seja válida. Primeiro, legitimidade. Pessoal, questão óbvia, né? Eu só posso demandar aquilo que é meu direito. E aqui eu já vou criar um exemplo de reconvenção para vocês entenderem. Imaginem vocês que o Dr. Paulo ingressou com uma ação contra o Dr. Danilo Rodrigues. Tudo bem? Você está presente na aula aí. E nesta ação, o Paulo alega que o Danilo ultrapassou a preferencial, cruzou a preferencial do Paulo, lhe causando prejuízos de grande monta. Tudo bem? Bateu no seu carro, né? O Paulo supostamente estaria na via preferencial, o Danilo cruzou, sem respeitar as regras de trânsito, e por este motivo causou prejuízos materiais no veículo do Paulo. Tudo bem? Acabou gastando lá para consertar o veículo, tal. E aí, o Paulo, então, está entrando com uma ação de indenização, de reparação de danos contra o Danilo Rodrigues. Beleza. O Danilo vem em sua contestação e alega que ocorreu ao contrário do que o Paulo disse. Ué, professor, como assim? Como assim que o Paulo fala que estava na preferencial? Mas, na verdade, a preferencial era do Danilo. Professor, mas que absurdo! Como que o Paulo fez isso? Pessoal, acontece. Por mais engraçado que seja, acontece, tá? Nós temos aqui no escritório aqui 2 defesas em acidente de trânsito em que aconteceu isso, tá? Infelizmente, uma delas, inclusive, foi um acidente gravíssimo e o rapaz, ele está até paraplégico em razão do acidente, tá? Mas, inclusive, foi a Defensoria Pública que apresentou a petição inicial contra o nosso cliente aqui do escritório, alegando que o nosso cliente havia cruzado a preferencial, né, do autor e que os danos, né, inclusive até mesmo a paralisia que ocorreu do rapaz, é de responsabilidade do nosso cliente. Só que acontece o seguinte, a preferencial não era desse autor, mas sim do nosso cliente. Então, vamos imaginar que é o caso aí do Paulo e do Danilo. O Paulo fala que a preferencial era dele, mas não, a preferencial é do Danilo. Ué, professor, mas como isso? Infelizmente, às vezes o advogado do Paulo não certificou dos fatos. Ele está indo na onda do que o cliente disse. O cliente disse que era preferencial, que era preferencial, que era preferencial. Então tá bom, então é. Mas ele não foi lá no local, ele não certificou, ele não pediu para fazer uma perícia antes do protocolo da ação. Vocês entenderam? Pessoal, o advogado ele exerce uma responsabilidade violenta sobre o processo, ele tem que tomar muito cuidado que ele vai protocolar. Tudo bem? Porque, primeiro, é o nome dele, é a imagem dele. Tudo bem? Segundo, ele pode trazer um prejuízo material para o cliente, que ele vai entrar com uma ação que não é devida, vai perder a ação, vai condenar o cliente dele em honorários e custas processuais indevidamente. Sendo que, se ele já tivesse verificado desde o início a falta de responsabilidade da parte contrária, ele já nem entrava com a ação. Ele falou, ô Paulo, você está errado, você que cruzou o preferencial. Eu fui lá no local do acidente, está aqui a foto, ó, tem a placa de pare aqui. Ah, doutor, então eu achei que era minha e tal, e vai daqui, vai de lá. E foi isso que aconteceu nesse caso específico. Tá? Ele entrou, né, a Defensoria Pública entrou com o processo contra o meu cliente, uma ação de valor altíssimo. Se eu não me engano, acho que foi 300 mil reais o valor da ação. Para mais. Para mais, acho que era próximo de 1 milhão, na verdade, porque teve pedido de indenização e pensão, pedido de pensão vitalícia para o cliente do lado da Defensoria. E aí, pessoal, nós apresentamos aí, eu contratei um perito, tá? Inclusive o perito foi lá no local, tirou inúmeras fotos e havia uma placa de pare para o autor. E aí, professor? E aí que eu fiz a contestação, né? Nós alegamos lá alguns preliminares
E dentro do mérito, nós alegamos o quê? Culpa exclusiva da vítima. Nós falamos, excelência, a responsabilidade não é do nosso cliente, a responsabilidade é inteira da vítima, da própria vítima. Por quê? Porque foi ela quem cruzou a preferencial, era ela quem estava com excesso de velocidade, e isso eu comprovo através de um laudo pericial que anexo aos autos. E aí anexei os autos, o laudo. E aí, obviamente, querendo proteger o máximo o meu cliente para trazer, até mesmo por uma questão estratégica processual, buscando amanhã ou depois um acordo ou uma extinção do processo, eu apresentei uma reconvenção. Professor, reconvenção é. Porque, veja, o meu cliente também teve danos. O carro dele também estragou. O menino estava de moto, tá? Infelizmente. O carro do meu cliente também estragou. Danificou toda a frente, quebrou o para-brisa, que o menino bateu na moto, bateu no para-brisa, acabou voando um pouco mais longe. Então, assim, todos esses danos do conserto do carro, eu quero que este rapaz agora indenize o meu cliente. Vocês estão entendendo? Virou o jogo? Virou o jogo dentro da contestação. Falei, excelência, a responsabilidade não é do meu cliente, ele estava na via adequada, ele estava dentro da velocidade adequada, está aqui o laudo pericial. E digo mais, estes danos que o meu cliente teve, que estão aqui os orçamentos, estão aqui as notas fiscais, estão aqui as fotografias do veículo, eu quero que o autor, que agora é réu, se chama réu reconvindo, eu quero que ele indenize todos esses danos ao meu cliente. E digo mais, meu cliente teve que contratar um perito para fazer um laudo pericial sobre esse assunto. Esse perito cobrou R$ 4.000 para dar esse laudo. Eu quero que o autor, que agora se chama réu, eu convido, eu quero que o réu seja condenado. Além dos danos materiais do conserto do veículo, eu quero que ele também indenize esses R$ 4.000 que tive que gastar como perito. Vocês estão entendendo, pessoal? Isso é a reconvenção. Olha, pessoal, e esse exemplo que eu estou falando com vocês é um exemplo verdadeiro, é um processo que nós temos aqui no escritório. Realmente, se não me engano, acho que é 800 ou 900 mil reais o valor da causa. Tudo bem que eu sei que nós não vamos ganhar e nem quero tirar esse dinheiro desse rapaz, tudo bem? A ideia não é essa. Tá? A ideia é, criei um instrumento processual, criei uma possibilidade jurídica de talvez amanhã ou depois buscar até um acordo. Qual vai ser o acordo? Eu vou buscar através da defensoria, né, através, não sei se segue a defensoria ou novos advogados, um acordo. Falou, vamos fazer o seguinte, vocês pedem a renúncia, a extinção do processo com relação ao meu cliente renuncia ou extingue também a reconvenção. Vocês entenderam? Eu acabei de criar um factóide, acabei de criar uma situação jurídica dentro do processo que pode favorecer o meu cliente a extinguir o processo. Então, a reconvenção, ela com máxima certeza, ela pode ser utilizada de uma forma estratégica favorável ao seu cliente. Legal? Tranquilos? Mas é óbvio que para isso é necessário demonstrar a legitimidade, tudo bem? O que é a legitimidade? Os danos causados no veículo, eu tenho que primeiro comprovar que eu sou o dono do veículo. Legal? Conseguiram entender? Eu sou o dono do veículo. Se o veículo não é meu, eu não tenho legitimidade para postular danos materiais em veículo que não é meu. Legal? Não, professor, meu veículo não é seu, mas você teve que pagar o conserto para o dono do veículo. Opa, legal. Daí eu já tenho legitimidade porque eu paguei os danos. Tudo bem? Mas sobre o veículo eu não teria legitimidade, porque o carro não é meu. Então tem que se tomar cuidado para verificar se você tem ou não tem a legitimidade antes de propor a reconvenção, tá bom? Continuando ali. Beleza? Olha lá. E a reconvenção, inclusive, poderá ser protocolada contra um terceiro. Eu poderia, dentro da reconvenção, chamar um terceiro ou uma quarta pessoa que também participou, por exemplo, desse acidente, também foi causadora desses danos, poderia, sem problema algum, chamar elas dentro da reconvenção. Tá? Interesse de agir. Eu preciso provar para o juiz que eu tenho realmente, que existe primeiro a necessidade
e a utilidade do processo. Eu preciso demonstrar para o juiz que realmente é necessário a propositura daquela reconvenção e que os efeitos dela realmente são importantes e são úteis para o processo, para o deslinde de todo o processo a ser discutido. Tudo bem? Então, eu preciso demonstrar o interesse de agir. Existem outros pressupostos processuais. 4. Primeiro, litispendência. Para que exista a reconvenção, é necessário que, primeiro, exista a demanda originária. Eu não posso entrar com uma ação de reconvenção, como sendo a ação originária. Não posso. Tudo bem? A ação de reconvenção ela somente pode ser apresentada se existir uma ação originária. Eu só posso apresentar a reconvenção se existe a ação principal. Ah, professor, mas então como é que eu entraria nesse caso? Você entra com uma ação de indenização, uma ação de ação de reparação de danos materiais, morais, estéticos, enfim. Mas não ação de reconvenção, entendeu? A reconvenção, para que ela exista, é necessário obrigatoriamente que exista uma ação principal. B, identidade procedimental. É necessário que exista uma identidade entre o processo originário e a ação reconvencional. Ou seja, elas deverão ser julgadas e decididas em conjunto. Tudo bem? O juiz vai julgar elas em conjunto. E para que o juiz possa julgar elas em conjunto, é necessário que o procedimento entre elas seja o mesmo. Eu não posso, por exemplo, apresentar uma reconvenção de um procedimento comum dentro de um procedimento especial. Não é permitido, o ordenamento jurídico não me autoriza. Então, os procedimentos devem ser idênticos. C, competência, mesma situação. O juiz que vai julgar a minha reconvenção tem que ser absolutamente competente para julgar o juiz que vai julgar a ação originária tem que ser absolutamente competente para julgar a ação reconvencional e vice-versa. Tudo bem? Os dois devem ter a mesma competência. Caso ele não tenha competência, essa reconvenção não poderá ser apresentada. Por exemplo, ação que se discute propriedade. Pessoal, nós já sabemos que toda ação que se discute propriedade, o foro de competência é o local onde se encontra situada a coisa. Então, eu não posso, por exemplo, apresentar dentro de uma ação discutindo-se propriedade, a apresentação de uma defesa discutindo uma outra propriedade em outro local. Por quê? Porque são competências distintas. Não há que se falar, volto a dizer, incompetência. Deixa eu baixar o volume aqui do meu computador, porque o WhatsApp está incomodando aí. Deixa eu voltar aqui. 15, 12. Então, o que acontece? Nessas situações, é necessário que quem for julgar essa reconvenção seja competente para julgar a originária também. Tá? Em não havendo competência para julgar a ação reconvencional, esta não deverá ser protocolada e muito menos recebida pelo magistrado. Tudo bem? E a conexão, obviamente, deverá existir conexão entre os fatos e os fundamentos com a ação originária. Tudo bem? Eu não posso, por exemplo, dentro da reconvenção, utilizar outros fatos ou outras situações que ocorreram para apresentar dentro da reconvenção. Tá? Por exemplo, ocorreu o acidente e aí eu falo o seguinte, falo, excelência, reconvenção. Há 2 anos atrás, excelência, esse cliente aí xingou o meu cliente. Olha só, esse autor aí xingou o meu cliente há 2 anos atrás na rua. E agora, dentro da reconvenção, eu quero indenização por danos morais por ter ofendido a honra do meu cliente. E aí, pode? Não pode. Não tem nada a ver com o fato. Doutor, se atenha aos fatos. Isso aqui é em decorrência de um acidente. Tem nada. A ofensa foi dentro do acidente? Foi na ocorrência do acidente? Não, foi 1 ano, 2 anos atrás. Doutor, então o senhor que ingresse com ação cabível
Mas isso não é matéria para ser julgado dentro de reconvenção. Não existe conexão com a ação originária. Legal? Tranquilos? Sobre o princípio da instrumentalidade das formas, isso. Sobre o princípio da instrumentalidade das formas, existe um enunciado, que se chama enunciado 45, do Fórum Permanente dos Processualistas Civis, que estabelece o seguinte, ó, para que se considere proposta a reconvenção, não há necessidade de uso desse nome iuris, ou seja, do nome reconvenção, ou dedução de um capítulo próprio. Então, teoricamente, não precisa abrir um capítulo próprio para isso. Contudo, o réu deve manifestar inequivocadamente o pedido de tutela jurisdicional, qualitativa ou quantitativamente maior que a simples improcedência da petição inicial, da demanda inicial. Então, ou seja, eu não preciso obrigatoriamente abrir um tópico chamado reconvenção, mas é necessário que fique claro dentro da minha contestação que eu estou, sim, pedindo para que a parte contrária indenize um prejuízo ou um dano que o meu cliente teve em razão daquela demanda. Tudo bem? Então tem que ficar isso bem claro. É óbvio, né, pessoal, como bons operadores do direito que somos, como ótimos advogados, futuros, enfim, todas as áreas jurídicas que vocês deverão atuar no futuro, abram sim um tópico específico e deixem isso o mais claro possível dentro da sua contestação, justamente para evitar qualquer prejuízo. Tá? E aí aqui eu trouxe uma manifestação do Daniel Amorim, né, que fala sobre a reconvenção e fala do prazo, assim por diante. Aqui também trouxe uma doutrina da doutora Teresa Arruda Alvim, tá? Depois vocês façam a leitura sobre a formalização da reconvenção, mas volto a dizer, o que vale é o que está descrito lá no parecer 45, né, no enunciado 45, tá? Isso é bacana nós mencionarmos, que quando a reconvenção for indeferida, veja que o processo originário prossegue. Como o processo originário prossegue, não há que se falar em sentença. Não há que se falar em sentença, nós temos uma decisão interlocutória. E por esse motivo, o recurso cabível, quando houver indeferimento liminar da reconvenção, o recurso cabível se denomina agravo de instrumento, tá? Está em artigo 354, que deixa isso bem claro, que nessas situações de indeferimento liminar da reconvenção, então vamos imaginar, eu entro com a ação contra o Paulo, que é a reconvenção, né, dentro da contestação, o Paulo apresenta a impugnação e fala que a minha reconvenção não preencheu requisitos, que eu sou a parte legítima daquele pedido. E o juiz realmente vai lá e indefere a minha reconvenção. Mas o processo original prossegue. E aí, como é que eu vou recorrer disso? Através do agravo do instrumento. Tudo bem? Então tá aí o artigo 354 que deixa isso bem claro. Pessoal, como se trata de uma ação dentro de uma ação, obrigatoriamente existem dois ônus, existem dois deveres. Primeiro, é necessário o recolhimento de custas processuais. E para que, obviamente, exista o recolhimento de custas, esta reconvenção deverá ter um valor. Tudo bem? Então, a reconvenção tem valor da causa. Então, vamos imaginar nessa situação ali do acidente, eu somei o valor dos danos materiais do conserto do carro, mais os R$ 4.000 de honorários periciais. Vamos imaginar hipoteticamente aí que deu um valor de R$ 40.000. Então, o valor da minha reconvenção é R$ 40.000. Sobre R$ 40.000, eu vou ter que retirar as custas processuais. Tudo bem? Vou ter que pagar lá 2% sobre R$ 40.000 a título de custas processuais. Beleza? É obrigatório. E, obviamente, se eu perder esta reconvenção, é cabível os honorários sucumbenciais. Tá? Então, além de se pagar as despesas, vou ter que arcar também com os honorários sucumbenciais. Tá? E aí aqui, já finalizando a nossa aula, eu trouxe aqui um breve modelo de contestação, e na verdade aqui ele ficou faltando um tópico, que eu havia até dito anteriormente,
E eu vou abrir ele agora aqui online com vocês, para que vocês já saibam desde agora. Então, olha lá. Então, nós temos aqui um modelo de reconvenção, tudo bem? Um modelo de contestação. Nós temos logo no início ali endereçamento, nós temos ali pessoal, falta um minuto para encerrar a aula. Eu vou finalizá-la com vocês aqui e vou abrir uma outra só para explicar esse modelo com vocês, tá bom? É rapidinho, aí mais uns 5, 10 minutinhos nós finalizamos, tá bom? Eu vou interromper ela aqui e vou finalizar ela com mais 5 minutinhos, tá? Peço a paciência de vocês. É um assunto muito importante, eu quero que vocês já vejam isso comigo agora, tá bom?